Luiz Felipe Nunes conosco no estúdio para falar sobre esse novo pedágio Free Flow na rodovia Presidente Dutra, ali na altura de Guarulhos, onde a Dutra vira uma avenida praticamente. Muitas pessoas passam mais de uma vez por dia ali, então é um pedágio Free Flow que está gerando grande polêmica. E aí, já tem data para que ele comece a funcionar? Valor? Quais são as informações que já temos? Luiz, bom dia. Bom dia, Lupato, Danilo, bom dia para todos os nossos ouvintes. Ainda não existe uma data definitiva para que este Free Flow, a estrutura, comece a valer com as cobranças tarifárias, como funciona um pedágio. Esse Free Flow, esses pórticos do Free Flow serão 21, são instalados entre os quilômetros 205 e 231 da rodovia Presidente Dutra, ou seja, em Guarulhos. Vai funcionar na via expressa da rodovia Presidente Dutra e já tem polêmica judicial envolvendo o Free Flow, porque nem existe ainda uma data para começar a cobrança, mas já existe uma decisão da Sexta Vara da Justiça Federal de Guarulhos, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal para suspender as multas para quem não pagar a tarifa do Free Flow. O MPF argumentou neste pedido que este modelo pode gerar milhões de multas porque diversas pessoas ainda não conhecem o funcionamento do Free Flow. Além disso, o Ministério Público também alega que o Free Flow foge das regras, não só na Dutra, mas em todo o país, da legislação de funcionamento de pedágios, porque, de acordo com o Ministério Público, esta cobrança não serve exclusivamente para melhorias da rodovia, mas sim para que a empresa, no caso, de acordo com a MPF, a Movida, concessionária responsável pela Presidente Dutra, ganhe dinheiro vendendo um serviço que seria a pista expressa da Dutra, porque é onde este pedágio vai funcionar. Ainda existe a possibilidade das pessoas fugirem deste Free Flow, mas para quem pegar a expressa da Dutra, entre os quilômetros 205 e 231, passará pelos pórticos, seja no sentido rio, seja no sentido contrário. São, aliás, 12 no sentido do Rio de Janeiro e 9 no outro sentido, o sentido de retorno. Nós conversamos com o governo federal, pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e também com a Movida, e eles afirmaram que o período de testes segue a todo vapor. Inclusive, se você passar neste momento por este trecho da Presidente Dutra, entre a capital paulista e Arujá, você já vai ver placas mostrando o pedágio eletrônico e afirmando que você pode evitar multas baixando o aplicativo da CCR Rodovias, o antigo nome da Movida, e afirmando que você tem 30 dias para pagar este Free Flow. Mas, se você passar neste momento, você ainda não será cobrado. Tanto a NTT quanto a Movida afirmam que este período de testes ainda não tem data para terminar, é um período educativo, eles afirmam, e quando passar para o segundo passo, a segunda fase, que ainda não tem uma data, aí vai haver mais um período de 6 meses sem cobrança. Isso é o que afirmam tanto o governo federal quanto a Movida. Mas ainda não existe data para nada, nem para acabar o teste, nem para começar a segunda fase, e aí quando começar terão 6 meses para a cobrança das tarifas, isso se a decisão que foi feita na Justiça Federal de Guarulhos cair. Então ainda vai ter muita disputa judicial, porque essa decisão é liminar, ainda vai ter a definição de quando vai começar de fato essa cobrança e também da tarifa, porque a ANTT ainda precisa definir a tarifa, ainda não se sabe qual será este valor. O governo federal justifica que este Free Flow já estava previsto desde a assinatura de contrato com a Movida, na época CCR, em março de 2022. De fato, está no documento esta previsão e o governo afirma que o Free Flow vai ajudar a pagar as obras que foram feitas para as melhorias na Presidente Dutra, com estas melhorias na pista expressa da Dutra. Inclusive, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, conversou conosco, fez uma entrevista na Band News TV, falando justamente sobre este assunto. O que mudou é que a ida para Guarulhos é uma via expressa. A via expressa é uma escolha. O cidadão, ao pegar a via expressa, ele quer chegar mais rápido sem trânsito. Para isso foi feita uma série de investimentos, novos viadutos, para garantir, por exemplo, que quem está atrasado para um voo não perca o voo. Mas ao fazer aquela opção, naquela via tem Free Flow.
Aliás, fazendo uma correção, é Motiva, tá? O nome da empresa, Movida, é uma outra companhia, mas Motiva, que antes era a CCR. Como irá funcionar este Free Flow? Porque essa é uma grande pergunta, a gente já está recebendo muitos questionamentos dos nossos ouvintes, porque ele funciona de uma maneira distinta ao que a gente já vem acostumado pelos pedágios. Porque o Free Flow, na tradução livre, né, o fluxo livre, você não para numa cabine, então você não tem aquela parada, por isso você passa por uma espécie de placa que fica em cima da via, um pórtico, como vem sendo chamado, e a cobrança já é feita por quilômetro rodado. Então, se você passar em 12 pórticos, por todos estes pórticos, você vai ser cobrado pela tarifa 12 vezes. Se você passar só 3 vezes, só 3 vezes. Então, será cobrado a cada vez que você passar. E se você já passar por lá agora, você vai reparar que são muitos. Porque a gente está falando de um trajeto de menos de 30 quilômetros e você vai passar por 12 cobranças. É bastante coisa. Então, esses pórticos já estão instalados, mas a cobrança não está sendo feita. Existe uma exceção na cobrança para quem passar pelo pedágio de Arujá, nos dois sentidos, mesmo sendo ida, sendo volta. Se você passar pelo pedágio de Arujá no quilômetro 205, aí você não tem a cobrança do Free Flow. Só os R$ 4,50 que hoje são fixados para quem passa pelo pedágio de Arujá. Já falamos que essa cobrança ainda não tem um prazo para começar e muita gente pergunta, e a gente vem fazendo muitas entrevistas aqui no Manhã Bandeirantes sobre como a pessoa consegue ser taxada, como essa tarifa vai chegar. E essa tarifa chega... grande pergunta, né? Exatamente, porque você passa por um sistema, esse sistema vai captar que você passou por lá, e para quem tem a tag, a tarifa é debitada da mesma maneira que você já é quando passa em um pedágio. De qualquer empresa, né? De qualquer empresa, seja a que você já tem, tendo aquela tag no seu carro, você já tem aquele débito automático na fatura da operadora com 5% de desconto. Para quem não tem a tag, existem algumas maneiras. Uma delas é que a placa já é lida automaticamente pelo sistema do Free Flow, então ele vai identificar o seu carro e aquela cobrança chega para você e você pode pagar em até 30 dias, tanto na internet, por meio de um site, o pedagiodigital.com, ou pelo aplicativo da concessionária responsável por cada uma das rodovias. Se você passar, inclusive, pela Presidente Dutra neste momento, nestes trechos, vai ter essa placa afirmando que você pode baixar o aplicativo da CCR Rodovias para evitar essas multas e que você tem esses 30 dias para pagar. Para quem quiser fazer o pagamento de maneira física, também dá para fazer. Tem 2 totens de autoatendimento em bases da concessionária responsável, uma delas em São Paulo e a outra em Arujá. São algumas das respostas que nós temos já neste momento para este sistema de Free Flow neste trajeto que passa por Guarulhos, mas, como eu disse, a gente vai seguir acompanhando, porque a Justiça ainda deverá ter muitas decisões e o governo federal e a concessionária também tem muito que definir para que este sistema de pedágio eletrônico comece a operar, Lupato e Danilo. É um assunto, desculpa, Lupato, é um assunto que rende, claro, né, e gera muitas dúvidas, muitas perguntas, talvez mais perguntas do que respostas, e a gente já vem discutindo, batendo nessa tecla aqui no Manhã Bandeirantes, trazendo, mobilizando a nossa reportagem, a Ana Paula Rodrigues acompanhando de perto, o Luiz Felipe acompanhando de perto também, e sempre que pode, que a gente consegue atender aqui a nossa audiência, sempre que possível, né, a gente vai respondendo e tirando as dúvidas, porque algo que a gente já falou aqui no Manhã Bandeirantes é que seria muito bacana que tivesse um aplicativo ou um site único para fazer essa cobrança, o recebimento. Não, você tem que ficar entrando em cada um desses aplicativos, procurando, né? Onde que é a rodovia, por onde que eu passei, qual que é o trecho. Eu já disse aqui, repito, falei acho que na semana passada aqui para Ana, eu estava na dúvida se eu fui cobrado ou não. Eu tenho a tag, mas não apareceu nada para mim. E eu passei por vários desses pórticos. E aí eu fui através, né, atrás do site, daquele trecho, daquela companhia, coloquei a placa do meu carro para ver se tinha algum débito e não, estava tudo certo, mas é isso, vai despertando e gerando dúvidas aqui dos nossos ouvintes e de todos nós, né, Lupato? São dúvidas e eu acho que principalmente uma necessidade, e aí governo estadual, governo federal, de alguma forma conseguirem conversar junto a essas concessionárias para você unificar a forma de pagamento, porque é confuso, é difícil de entender. Precisamos pensar também que não são todos os motoristas que têm acesso e que têm
familiaridade, intimidade com a tecnologia que está sendo necessária para realizar esse pagamento. São 2 totens para pagamento físico numa rodovia enorme como a Presidente Dutra, então que também não facilita para quem precisa fazer esse pagamento físico. E se a gente para pensar, né, uma trabalheira, o que era para ser mais fácil, de não para no pedágio, você passa direto, não tem fila, porque é verdade, nos momentos de maior movimento nas rodovias, a fila do pedágio fica grande. Aí tudo bem, dá pra gente entender uma medida que vai acabar com esse tipo de fila, que é trânsito, que é risco de acidente, que aí vai num efeito dominó. Agora, como que uma pessoa que vai passar por 3 rodovias concessionadas, a hora que ela terminar a viagem e chegar em casa, ela vai ter que ir lá, baixa o aplicativo da primeira, baixa o aplicativo da segunda, baixa o aplicativo da terceira. Aí vai ver por quantos pórticos passou, faz pagamento separado. Acaba dando mais trabalho, talvez, até do que se tivesse lá a cabine do pedágio físico ali, né? E não só o free flow. É uma tecnologia que tem o potencial para resolver alguns dos problemas do trânsito nas estradas, mas que ainda está precisando de um bom refinamento aí, precisa ser lapidada essa tecnologia, porque toda vez que a gente fala no Free Flow vão aparecendo aqui várias mensagens dos nossos ouvintes, fora que há também um aumento no número de pedágios instalados, colocados nas rodovias por conta do Free Flow, por conta dessas novas concessões. Com isenção para quem mora na região, para moradores de algumas cidades. Isso também acaba ficando confuso para muitos dos nossos ouvintes, para quem precisa passar por essas estradas, algo que precisa ser acompanhado de perto, é o que a gente faz aqui na Rádio Bandeirantes, principalmente pensando nesse aperfeiçoamento da tecnologia. No meio disso tudo ainda tem a questão política, porque alguns trechos e algumas rodovias são de responsabilidade do governo federal, outros do governo de cada um dos estados, e a gente está falando de um governo federal, quando a gente fala de São Paulo, um governo estadual que tem disputas políticas e pensam já nas eleições do ano que vem. O Ministério dos Transportes, sempre que vai falar sobre esse assunto, coloca a culpa de uma possível desinformação no governo estadual de São Paulo. O ministro Renan Filho falou isso na última semana, disse que este problema e esta decisão judicial teria sido causada por uma decisão equivocada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que nada tem a ver com este trecho da Dutra. Aí, quando volta para o governo do estado, há também esses questionamentos também por parte do governo federal, em relação ao governo federal. Então, no meio disso tudo, enquanto a gente fala de tentar unificar o aplicativo para que todo mundo consiga pagar no mesmo lugar, não tem o diálogo entre Ministério dos Transportes, entre governo federal, entre governo estadual. Então, essa disputa segue, cada rodovia vai sendo tratada de uma maneira distinta. E a cada vez que o Ministério Público Federal entra na justiça, cada lugar tem a vara onde vai cair este caso. Então, por exemplo, agora, na Dutra, neste trecho, houve uma decisão da 6ª Vara de Justiça Federal de Guarulhos. Mas é uma justiça de Guarulhos. A Justiça Federal, mas com a vara em Guarulhos. Se a gente for pensar em uma outra rodovia, a decisão pode ser diferente, porque será outro magistrado tomando essa decisão. Então, existem decisões e outros argumentos para cada uma dessas rodovias, vai complicando a vida ainda mais de quem precisa passar por essa situação nestes pórticos do Free Flow, independente do lugar onde esteja passando, Lupato. Luiz Felipe Nunes, muito obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, Luiz. Às 10